Sejam bem-vindos, queridos amigos da Academia Marial, todos vocês que nos acompanham. Este é o nosso programa pelo Portal A12 Magnífica. Retomamos sempre o cântico de Nossa Senhora para engrandecer a Deus. Tudo que Ele realizou nesta mulher maravilhosa, essa que se manifesta a nós de mil formas para ser pura e simplesmente a nossa mãe, a cuidadora de todos nós, aquela que nos leva a Jesus. Já tantas pessoas estiveram aqui conosco conversando, mas hoje eu tenho um prazer muito especial porque está conosco aquele que foi o segundo diretor dessa Academia Marial, nosso querido confrade, Padre Eugênio Bisinotto. Seja bem-vindo, Padre Eugênio. Muito obrigado pela acolhida e muito obrigado pelo convite, Padre Ulisses. Que bom, viu? Você está bem de saúde? Eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. Morando aí na Morada do Sol, né? Araraquara. Então, eu moro aqui em Araraquara e a gente tem aqui a nossa comunidade redentorista, Santa Cruz. Sei. E aí você trabalha, ajuda e lê bastante, está escrevendo alguns livros também, não é mesmo? Sim. Tem um livro agora que está no prelo, que eu pretendo publicar pela Academia Marial. É um livro que fala sobre a dimensão eclesial da devoção mariana. Maria, Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja. Então, já podemos bater um papo e já fazer propaganda desse livro, né? Que bom, viu, Eugênio? A gente vai conversando, é o tempo de meia hora, entende? Você se sinta bem à vontade para conversar aí com aqueles que acompanham esse programa. E a primeira coisa que eu iria pedir para você explicar para nós, Eugênio, mas afinal, qual é a importância de ter uma devoção mariana? Que importância tem isso na nossa vida cristã? Uma vez que nós sabemos que há muitos cristãos que não promovem essa devoção mariana. Qual é a importância? É realmente algo que deve estar presente naquele que se diz cristão, que se diz cristã, essa devoção mariana? Sem dúvida, Padre Ulisses. A devoção mariana deve estar presente na vida cristã. Ela tem uma importância fundamental na vida cristã. Nós devemos ter a devoção de Nossa Senhora como um aspecto importante da nossa vida cristã. Por quê? Primeiro, porque a devoção mariana ela faz parte integrante do patrimônio religioso da Igreja Católica. Desde o início da comunidade cristã até hoje, a devoção mariana tem sido um elemento muito importante para a vida cristã. E depois a gente percebe que, dos primórdios do cristianismo até o mundo contemporâneo, a devoção mariana tem crescido progressivamente na piedade do nosso povo de Deus. É uma afirmação do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 66. E nós temos um incremento da devoção mariana a partir do Concílio de Éfeso, do século IV depois de Cristo. Ali o concílio praticamente ele legitima a devoção mariana. E depois o próprio Papa Paulo VI, no seu documento Culto da Virgem Maria, 56, ele diz que a devoção mariana é um componente essencial, intrínseco do culto, tanto da comunidade cristã quanto de cada fiel. Portanto, nós devemos valorizar a devoção mariana, reconhecendo o seu lugar significativo na espiritualidade da Igreja. E nós temos no Brasil um jesuíta, e ele fez uma afirmação muito bonita quando eu estava preparando o tema aqui para a Academia Marial. Eu encontrei uma afirmação muito bonita dele. Ele diz assim: a devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, é a joia mais preciosa da tradição católica que a Igreja precisa fazer brilhar no mundo, no céu da vida cristã. Sei. Eu acredito, entende, que para nós é muito tranquilo que essa devoção mariana faça parte, entende, do nosso ser católico, ser cristão. Praticamente todo o esforço de evangelização que a gente faz é de integrar a devoção mariana dentro da história da salvação, não é mesmo? Integrar com nosso Senhor Jesus Cristo, nunca fazer a devoção ser assim um tipo de piedade à parte, né?
mas integração profunda. E esse é exatamente o objetivo da nossa evangelização. E qual seria, Eugênio, para a igreja, o sentido dessa devoção mariana? Que eu nem diria devoção, porque devoção dá a impressão de que a gente pode optar, tenho devoção por esse santo. Maria não é opção, Maria Deus colocou dentro da história do seu filho, né, como protagonista importante, né? Eu posso ter uma devoção a São Benedito, a São Geraldo Magela, a Santa Dulce dos Pobres, eu posso optar ou não optar. Maria não é opção, Maria é realmente, né, parte do todo do mistério de Jesus Cristo. Ela está dentro desse mistério. Mas qual seria, então, o sentido para a igreja dessa devoção mariana? Padre Ulisses, você tem muita razão em afirmar que a devoção de Nossa Senhora ela não é uma opção como devoção dos anjos e dos santos. A devoção mariana ela faz parte integrante da vida cristã. Aqui eu gostaria de passar para os nossos destinatários um dado interessante. É muito interessante. No Novo Testamento, nós temos 183 citações, trechos sobre Nossa Senhora. Sim. Nós temos, dos 27 livros do Novo Testamento, nós temos 7 que falam explicitamente de Maria. E é interessante que a devoção mariana, ela começou de forma muito tênue, e depois ela foi crescendo, e depois do Concílio Vaticano II, a Mariologia orientou para que nós não colocássemos a devoção mariana como paralela à vida cristã, mas integrada à vida cristã. O que consiste exatamente a devoção mariana? Eu vou partir da palavra devoção. Sim. O termo devoção, ela provém da língua latina devotione, que significa honra, dedicação, apego, entrega, afeição. E agora, com o estudo da Mariologia, se descobriu um outro significado da etimologia, relacionamento. Então, o que significa a devoção mariana? A devoção mariana significa o relacionamento específico do cristão com Nossa Senhora. É claro que nós guardamos a definição clássica da devoção mariana, a concepção teológica espiritual clássica. Na clássica, a devoção mariana consiste na honra que os cristãos prestam a Maria, a mãe de Jesus, e também a nossa mãe espiritual. Sim. Mas a partir do Concílio Vaticano II, nós ampliamos e personalizamos a definição. Hoje, nós concebemos a devoção mariana como relacionamento entre dois sujeitos, o devoto e Maria. Na teologia mais clássica, era uma intermediação entre o sujeito, que era o devoto, e o objeto, Maria. Tinha uma característica mais objetiva. Agora, com o concílio, nós descobrimos a definição mais subjetiva, mais personalista. Por isso, pela devoção mariana, nós, como sujeitos de fé, nos aproximamos de Maria como pessoa ressuscitada, que está junto do Pai, estabelecemos com ela uma amizade mútua e mantemos uma interação dela dentro de um clima de fé e de amor. Sim. Eu creio que a grande novidade do Concílio Vaticano II, né, Eugênio, foi especialmente, eu digo assim, ter colocado Nossa Senhora bem dentro da igreja, né? Ou seja, ela surge dentro do documento sobre a igreja, a Constituição sobre a igreja, né? Ela surge como um capítulo ali dentro, mas não só como um capítulo. Ela surge como sendo, para nós, a nossa primogênita da igreja, a filha primogênita da igreja, e aquela em quem Deus conseguiu realizar a copiosa redenção plenamente. Então, aparece um modelo maior da cristianização e da santificação de um ser humano na figura de Maria. Por isso que ela não pode ser deslocada no altarzinho próprio dela, como se separada de Jesus, né?
separada da história, e hoje, nesse ano, a gente está tomando consciência, e não pode ficar separado de José também. Tem que estar, é a Sagrada Família, o templo onde se realizou o mistério maravilhoso da encarnação. Então, não pode tirar esses dois personagens, senão nós não temos o mistério da encarnação tal como aconteceu, né? E essa devoção mariana, entende? Aí, em todo esse modo, esse culto, que eu acho que muitas vezes aconteceu que o culto à Nossa Senhora foi um culto supletivo, sabe? Nesse sentido, não tinha muito acesso à liturgia. Aquele latinório todo da liturgia. Ele, quanto muito, pagava a espórtula, o padre rezava a missa de sétimo dia, de corpo presente, né? O que ele tinha, que era dele, era o seu texto, a sua oração à Nossa Senhora. Então, muitas vezes, dá a impressão de que o culto à Nossa Senhora ficou meio supletivo daquilo que eu não podia ter, essa proximidade, essa confiança direta com Jesus, né? Então, ela ficou essa ponte, né? E não seria nem ponte. Tem muito católico que fez de Nossa Senhora o ponto final da sua fé, as suas promessas, a sua Romaria Aparecida, mas ele não chegava bem a Jesus Cristo e às vezes não chegava bem também à igreja. Como é que essa devoção mariana, qual o significado dela, então, no horizonte do culto mariano, e como é que isso foi evoluindo, eu diria assim, para melhor? Como é que você vê isso? Eu acredito que os estudiosos, principalmente do Concílio Vaticano II, eles resgataram a devoção mariana em dois aspectos importantes. O aspecto eclesial, que você falou, ela faz parte da comunidade cristã. Nossa Senhora é membro da comunidade cristã. E aí a gente pode invocar a sua intercessão. Ela serve como modelo. Ela aparece como a discípula, ou seja, aquela que ouve a palavra de Deus, interioriza a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Ela é a fonte de inspiração da vida cristã. João Paulo II, quando esteve no Brasil, ele usou uma expressão muito bonita que mostra exatamente a dimensão eclesial, cristã, da devoção mariana. Ele diz que a devoção mariana é fonte de vida cristã. Sim. Ela não é concorrente, paralela, final. São Luís Montfort, ele ressaltou que a devoção mariana tem duas finalidades. Uma primeira finalidade, a finalidade última, que é o culto a Jesus, e a finalidade secundária, que é o culto à Nossa Senhora. Como que hoje nós podemos situar, diante de toda a evolução, o amadurecimento da teologia marial, da mariologia, como podemos situar hoje a devoção mariana? Ela faz parte do horizonte do culto cristão. O que é o culto cristão? O culto cristão é a homenagem que nós prestamos a Deus, aos santos, a Nossa Senhora, aos anjos, por gestos, palavras e sinais. O termo culto, ele provém da língua latina, cultus. É um termo agrícola que significa cultivar. E depois ele passou para a espiritualidade religiosa, significando reverência, homenagem, veneração, admiração. O que é a devoção mariana no culto cristão? Primeiro, não é concorrente, não é paralela, não é o eixo central, é uma veneração especial, específica, que os cristãos fazem à Nossa Senhora. Sim. E é interessante que os primeiros concílios ecumênicos, nós temos grandes concílios que também foram cristológicos, eclesiológicos, pneumatológicos, protológicos, mas também foram mariológicos. Eles distinguem 4 tipos de culto cristão. 4 níveis. Nós temos a adoração, eles chamam de latria, porque ali a comunidade cristã ela usava a língua grega. Latria quer dizer
adoração a Deus por ser o Criador, o Senhor, o Salvador. Depois nós temos dulia, que é o culto aos santos e aos anjos por causa da santidade, virtude e modelo deles. Os santos são nossos amigos. Depois nós temos São José. O culto dele específico foi esquecido pela Igreja Católica, e graças a Deus hoje retoma. E os concílios deram um nome, Padre Luiz, ao culto de São José, chama protodulia. Protodulia. É o culto tributado a São José por ele ser pai adotivo de Jesus, esposo de Maria e padroeiro universal da Igreja. E a hiperdulia, que é um culto singular dedicado a Maria por ser a mãe de Jesus e a mãe de seres humanos. Isso é interessante. Você está aí ajudando a gente a entender grego? É muito bom, viu? Então nós temos aqui dulia aos santos, hiperdulia, o culto que prestamos a Nossa Senhora, né? E protodulia a São José. Gostei dessa divisão aí, né? Mas é sempre, nós estamos nesse termo básico grego, né? Que é dulia, né? É uma homenagem que se presta, não é jamais uma adoração, né? Então, é muito importante estar atento que a adoração nós dirigimos a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus Pai, né? Mas os santos é dulia, é uma homenagem que a gente faz. E nesse sentido, então, qual seria o pressuposto básico, digamos assim, de uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? O Luiz de Montfort já fez lá os seus escritos, né? O nosso querido pai Santo Afonso, então, transbordou nas glórias de Maria e em outros escritos também, essa verdadeira devoção à Nossa Senhora. Como é que eu sei se eu tenho uma devoção correta, uma devoção verdadeira? E qual seria aquela verdadeira devoção que talvez poderá nos levar um dia a um ecumenismo, até mesmo com os irmãos separados? Como é que você vê essa verdadeira devoção? O padre Marcelo Azevedo, de saudosa memória, jesuíta, ele escreveu um livro que foi o marco da espiritualidade cristã. Ele escreveu um livro chamado Oração, Dom e Desafio. E lá ele tem um capítulo especial sobre a oração mariana. Sei. De lá é interessante que ele dá o pressuposto atual e que pode ajudar os cristãos no diálogo com Maria. Ele parte do pressuposto que a devoção ela é uma experiência concreta. Sim. Da presença de Maria na vida da pessoa. É interessante que ele resgata o termo presença. O termo presença vem do latim para essência, que significa o fato de estar diante de, ao alcance imediato de. Nós estamos diante de Nossa Senhora. Sim. Nós estamos ao alcance imediato do olhar de Nossa Senhora. A presença de Maria é o fato dela estar viva e atuante na caminhada da igreja em geral e de cada cristão em particular. É uma presença singular, sui generis. Cada pessoa faz a sua experiência, cada comunidade faz a sua experiência. Por exemplo, o surgimento das comunidades, pequenas comunidades no Brasil, se elaboraram muitos cânticos belíssimos sobre Nossa Senhora. São cânticos que expressam a consciência do cristão sobre a importância da presença de Maria na vida da comunidade. Já assunta ao céu, Maria está ressuscitada e viva na comunhão dos santos, colaborando com Jesus na salvação da humanidade. Todavia, Maria também acompanha a nossa história. Ela participa dela desde a nossa concepção no útero materno até o final de nossa existência. E como devota, nós devemos nos conscientizar da presença viva de Nossa Senhora, fazer o nosso encontro com ela, manter o contato constante com Maria. Maria não está longe de nós, distante de nós, ela não é
ela não pode ser enquadrada num conceito teológico, ela é uma presença. Ela está perto de nós, conhece as nossas lutas, se preocupa com os nossos problemas, e ela procura nos acompanhar sempre. Portanto, nós, como devotos, nós devemos experimentar a presença viva e atuante de Maria em nosso itinerário pessoal e comunitário. É interessante que toda a Mariologia ela é teologal e teológica. É teologal porque ela parte da experiência da presença do estudioso devoto Nossa Senhora. Depois é teológica, ela faz a reflexão dessa presença. E depois ela se torna também teologal, orienta, esclarece a devoção mariana do povo de Deus. Certo, né? E eu acho que há um item muito importante, porque, no fundo, você encontra esse polo humano, né? E um polo divino. Nesse polo humano, a gente tem no máximo de quem chega a ser totalmente cheia de Deus, se chama Maria, né? Esse polo humano que vai ao encontro de Deus. O filho dela é o que faz a conexão entre o humano e o divino, é o mediador único que nós temos, né? E eu tenho a impressão de que Maria, então, ela se oferece para nós, não só como objeto de culto, objeto de devoção, mas ela principalmente é o grande modelo, né, do ser plenamente humano, daquela que já tem a vida em abundância. Então, a gente pode dizer também aquilo que Santo Afonso Maria dizia, né? Ela é a nossa bela esperança, ou bella mia esperança, né? É uma esperança concretizada, uma esperança realizada, daquilo que a gente sonha participar um dia, né? Porque ela ficou a mais próxima que esteve desse mediador, desse link divino, que é Jesus entre o humano e o divino. Ela foi aquela que estava mais pertinho desse seu filho, que fez essa ligação maravilhosa, redentora entre Deus e os homens. Essa dimensão de Maria como modelo, às vezes eu acho, Eugênio, que nós ainda não assimilamos muito, sabe? A gente recorre muito a ela, né? A gente acende vela, faz promessa, reza o terço, bota 1000 Ave Marias em cima, vai tudo recorrendo a ela, né? E de repente, essa maravilha dessa figura como modelo maior que Deus podia ter colocado para nós, daquilo que é o simplesmente humano, nós temos a impressão que nós não assimilamos ainda como católicos. E às vezes eu acho que é isso aí que impede um pouco o nosso ecumenismo, porque é culto demais e exemplo de menos, né? E principalmente quando a devoção a Maria se torna uma devoção que é quase assim, fórmulas repetitivas, né, pelas quais eu vou obter uma graça. Entendeu? Ulisses, é interessante, Dante Alighieri, a Divina Comédia, eu acho que é um autor que tem que ser resgatado hoje, muito. E ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora. Ele, pessoalmente, era um devoto de Nossa Senhora. Ele faz nesse sentido que você falou, de não só ter o culto, mas Nossa Senhora como modelo, ele fala assim, olha, nós podemos nos aproximar de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é o espelho perfeito de Jesus para nós. E ele usa um termo belíssimo. Os renascentistas, ele era renascentista, usam esse termo. O pintor renascentista, o literato renascentista, ele gosta muito da face, a face humana da pessoa. Então ele fala assim, o que é Maria? É a face humana mais próxima da face de Jesus. Então nós temos em Maria realmente a face humana mais próxima de Maria. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que contemplá-la como modelo. Se nós analisarmos, a gente vai perguntar como que eu
pessoalmente, tem sido a face do Cristo. Onde eu encontro a face perfeita do Cristo? Encontro em Maria. E é interessante que o Concílio Vaticano II, o concílio foi fenomenal. Eu publiquei um artigo sobre os concílios, todos os concílios, desde o início até o final. E é interessante, é o concílio mais mariológico que se tem. É o que tem um capítulo especial. É interessante que na Lumen Gentium, na parte que ele trata Nossa Senhora, ele fala assim, Nossa Senhora é o tipo, o modelo, a gente chama de paradigma, de 3 virtudes que caracterizam a vida cristã. Da fé, Maria foi uma mulher de fé, nós podemos seguir a fé dela. É um modelo de amor, nós podemos seguir o amor de Nossa Senhora, e o modelo de esperança, isso que você ressaltou aí. Maria, ela é a perfeita cristã, modelo nosso de vida cristã, na fé, no amor e na esperança. E eu acho que a visão tipológica, chamada visão tipológica, porque destaca Nossa Senhora como tipo, modelo, eu acho que os nossos irmãos protestantes, evangélicos, eles têm, por exemplo, o Magnífico de Nossa Senhora, o Magnificat, que é um texto de Lutero, ele era muito devoto a Nossa Senhora, ele rezava a Nossa Senhora, mas ele dizia assim no Magnificat, o que o cristão deve fazer? O cristão deve imitar Maria. Por quê? Porque é aquela que foi mais disponível para o projeto de Deus. Sim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos conversando sobre Nossa Senhora, Maria Santíssima, e conversando com o padre Eugênio Bisinotto, ele que foi o 2º diretor da nossa Academia Marial. Assim, batendo papo, vocês veem que a gente quer esclarecer cada vez mais aquilo que realmente deve ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Buscamos lá nos documentos antigos, buscamos nos concílios, no Concílio Vaticano II, de modo especial, não é mesmo? Buscamos na piedade popular, tudo aquilo que nos serve de referência para, digamos assim, enquadrar bem a figura de Maria dentro da história da salvação cristã. Isso é muito importante para nós. Nós vamos então continuar no próximo momento o bate-papo com o Padre Eugênio. Então, muito obrigado a você que nos seguiu até agora e pode esperar, daqui a uma semana, ligue novamente a sua TV aqui no A12 e a gente vai continuar o programa. Ou então o seu celular ou o seu computador e você vai seguir a continuidade do nosso programa. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e que São José, seu esposo, ajude a gente a superar esse tempo difícil de pandemia e proteja você e toda a sua família. Fique com Deus.